Tô de volta com a mesma roupa, na mesma cara, porque estou no mesmo dia gravando. E esse vídeo aqui é sobre passaporte e visto americano. Muita gente me perguntou. Pra quem não sabe, tirei o passaporte e o visto americano, então eu vou contar pra vocês aqui como foi a minha experiência, que foi bem, assim, diferente de todas as experiências que eu já tinha visto aqui no YouTube. Eu tava pesquisando bastante sobre como seria, mas a minha foi, assim, diferente. Primeiro você tira o passaporte, é super tranquilo, você paga uma taxa de quase 300 reais, que é caro pra caramba, então cuide do seu passaporte com a sua vida. E você vai lá na Polícia Federal, tem que levar alguns documentos que são comprobatórios, um RG, comprovante que você votou nas últimas eleições. Enfim, lá no site da Polícia Federal tem toda a relação desses documentos. Se vocês quiserem, eu coloco aqui embaixo também na descrição. Mas é super simples. Bom, o passaporte é super tranquilo de tirar, não tem muito segredo, só seguir as regrinhas certinhas. Agora eu vou falar sobre o visto americano. Eu falo inglês fluente, mas eu tive muita dificuldade para preencher um formulário que chama DS-160, que é um formulário para você tirar o visto. Esse formulário dizem que é mais importante até do que a entrevista, porque esse formulário, se você erra, não tem jeito. A maioria das pessoas que é reprovada são porque erraram no formulário, então eu já estava assim preocupadíssima quando eu fui preencher. As perguntas são fáceis, as primeiras perguntas, tem tradução em português, então não é esse o problema. O problema é você ter os macetes para preencher ali perfeitamente, o que eu claramente não tinha. Eu sou MEI, eu tenho uma lojinha online de roupas e eu tenho aqui o canal no YouTube, sou blogueira. Chega uma parte do formulário do DS-160 que você tem que preencher a sua profissão, e eu tive muita dificuldade de preencher a minha profissão porque não tinha a opção digital influencer. Tinha opções muito básicas, assim, era, sei lá, engenheiro, advogado, médico. Então eu não tinha, e tinha opção outros, estudante outros. E aí, se você tá no outros, ferrou, porque tem um campo muito aberto ali pra você escrever. Você tem que escrever o nome da sua profissão e o que você faz. Só que ele é uma possibilidade ampla. Eu fiquei com muita dúvida se eu escrevia muito detalhadamente, se eu dava muitos detalhes, se eu era concisa, se eu falava do blog ou se eu falava só da loja. Eu fiquei muito nervosa, então eu acabei contratando uma empresa que fez pra mim um formulário. Foi, olha, eu não tenho pra falar pra vocês como valeu a pena. R$105 esse serviço, mas você tem uma facilidade que não tem preço. Primeiro porque eles sabem o que eles estão fazendo, me deixou muito mais tranquila. E depois ela fez tudo pra mim. Eu fiz pela Central Vistos, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. E ela agendou o meu dia no CASV, porque você tem que ir no CASV, que é o consulado, mas não é onde você faz a entrevista. Lá você só tira uma foto e coloca os dedos, as digitais. Então é só isso que você faz, tira foto. Aí você tem que agendar isso. E ela que agendou tudo, ela fez tudo. Se você for mulher, vá bonita de maquiagem no CASV, porque a foto que você tira lá ficará aqui no seu passaporte. Vou mostrar pra vocês a minha foto maravilhosa. Você tem que colocar o cabelo assim, atrás da orelha. Então você já fica linda, que você tem que pôr o cabelo assim. Não bastasse isso, é a foto em preto e branco, então eu não fui maquiada, porque eu achei que aquela foto não valia de nada, era só pra eles verem. Como podemos ver, eu estava maravilhosa nesse dia, só que não. Então, vamos maquiada nesse dia aí do caso, se você gosta de se maquiar. Foi super tranquilo no caso e não demorou muito. Eu marquei pro Dia das Mães sem querer, sem saber. Então eu fui de manhã no Dia das Mães e tava super vazio. Porém, quando eu fui retirar o meu passaporte lá, isso aí é uma história pra depois, tava lotadíssimo. Então eu acho que quando você marca em feriados e coisas assim, as coisas estão um pouco mais tranquilas. Mas vão preparados, porque pode ser que demore 10 minutos, pode ser que demore 3 horas. Marquei o caso no domingo e a entrevista numa terça-feira de manhã, porque a minha irmã, que foi tirar o visto junto comigo, estuda, ela é estudante de enfermagem, e ela não poderia ir na segunda, ela só tinha terça-feira livre de manhã. Chegamos lá, o consulado é ali bem pertinho do Morumbi, aqui de São Paulo. Não pode levar celular, mas tem um monte de lugar lá na frente. Você pode deixar seus pertences dentro de uns armários. Eu recomendo que você vá nos 2, pelo menos, porque o primeiro que eu fui era R$25, o segundo que eu fui era 10. Eu não quis ficar procurando muito porque eu tava bem em cima da hora, mas quanto mais você procura, mais barato vai ficando. Eu deixei minha bolsa toda lá, levei a chave do armário e não tive problema nenhum. Depois eu busquei e tava tudo ok. Chegamos na entrevista lá, onde faz
a entrevista. E a primeira coisa que eu tenho pra falar é: se você mora aqui em São Paulo, o lugar que faz a entrevista parece uma estação de metrô. Não... eu na minha cabeça achei que era uma coisa super formal, um prédio, sabe, um lugar todo fechado assim, e não é, é igual uma estação de metrô. Você passa primeiro por uma mulher que vê se você tá no dia certo, agendado, e se você tá na hora certa. Depois você deixa todas as suas coisas numa bandeja e passa por um detector de metal. Em seguida você vai pra uma fila de zigue-zague assim pra esperar a entrevista. É tudo bem rápido, bem simples. Só que o lugar onde é feita a entrevista, pensa no onde você vai comprar o bilhete do metrô. Não tem a fila pra comprar o bilhete do metrô, e no final tem um cara que fica ali naquele vidro blindado atrás, e você fica ali de pé e compra o bilhete. Pra fazer a entrevista do visto é exatamente assim. É um vidro, o cara fica atrás do vidro e você fica ali de pé e fala com ele. É igualzinho comprar o bilhete do metrô. Inclusive o lugar ele é aberto, assim, é como se fosse um galpão, como se fosse uma estação mesmo. Não é nada fechado, não é um prédio. Pegamos a fila pra fazer a entrevista. Até aí tudo bem, tava indo super rápido, a gente já tava quase chegando pra fazer a entrevista. Dá um nervoso na hora da fila, sim, mas a gente tava tranquila. A Central Visto deixou a gente muito preparada. Além deles fazerem todo o seu DS 160, eles te preparam pra entrevista. Então, 5 dias antes, mais ou menos, da nossa entrevista, ela sentou, fez um Skype com a gente e passou todas as informações, treinou a gente pra entrevista, falou, ele provavelmente vai perguntar isso, e você tem que responder isso. A gente ficou muito... A gente já tava preparada para as perguntas que eles iam fazer. A gente tava tranquila. Um pouco nervosa, mas tranquila. Ela falou pra gente, chega uma hora que ele vai ficar digitando assim no computador e não vai falar nada. Nessa hora, ele vai tentar te pregar uma pegadinha. Ele vai perguntar alguma coisa de novo e você tem que responder exatamente o que você respondeu. Ele tá ali digitando no computador. Então são esses detalhes e essas coisas que eles vão te preparando e que pra mim valeu super a pena. A gente tava 100% preparada pra entrevista, mas a gente não estava preparada pro que aconteceu em seguida. A gente tava quase chegando no lugar pra fazer a entrevista. Começou a tocar uma sirene, tipo... Eu sou ótima pra fazer sirene. E ela ficava tocando no alto-falante e falando em inglês. Se escondam e se abaixem, saia de perto das janelas e aguarde instruções. Aí ficava repetindo assim isso o tempo todo. Todo mundo que tava na fila ficou assim, um olhando pro outro, ninguém fez nada. Os cônsuls que estavam lá do outro lado da janela ficaram a mula e a gente ficou lá na fila esperando, sem saber o que fazer. A princípio eu achei que fosse uma simulação, igual tem simulação de incêndio, enfim, já trabalhei em RH. E aí eu falei, é uma simulação. Só que você olhava pros funcionários, eles também não sabiam o que estava acontecendo. Você olhava pra eles, eles estavam assim. A princípio tava todo mundo dando risada, achando engraçada a sirene. Daqui a pouco a gente olhou pro meio do mato, porque onde a gente tava a gente conseguia ver um jardim. Começou a pular do meio do mato uns caras vestidos tipo de FBI, de colete, com arma na mão, capacete, assim. Então foi, tipo, aterrorizante. Os caras começaram a pular com a arma do meio do mato. E aí todo mundo saiu correndo, todo mundo que tava na fila começou a sair correndo. E os funcionários que estavam dando risada e achando engraçado também saíram correndo, saiu todo mundo correndo. E a gente entrou num galpão que fica ali no consulado, que eu acho que é onde eles guardam tralha, porque tinha um monte de caixa de papelão, uns negócios de lavanderia. Então todo mundo entrou nesse galpão, eles fecharam a porta, os seguranças entraram junto com a gente. E a gente ficou uma meia hora nesse galpão, a sirene tocando o tempo todo. Um monte de gente desesperada. Se você já tava desesperado pra fazer a entrevista, nesse dia a galera foi sorteada pra ficar mais desesperada ainda. A minha irmã ficou muito nervosa. Aí ela falava, ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou chorar. Fica comigo, fica perto de mim, presta atenção. E eu, Letícia, calma, não vai chorar nada. Calma, vai dar tudo certo. Depois de uma meia hora, a sirene avisou que tava tudo normal e que a gente podia voltar pra fila. Então a gente teve que sair desse galpão, voltar pra fila como se nada tivesse acontecido. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi as pessoas voltarem exatamente pro lugar que elas estavam na fila. Ninguém tentou roubar o lugar de ninguém. Acho que o medo daqueles caras com arma e também de não ser aprovado na entrevista, que a galera voltou certinho pro lugar que eles estavam. A gente chegou na nossa vez de fazer a entrevista. Você consegue ver tudo, escutar tudo que as pessoas estão falando na sua frente. A gente chegou lá na nossa vez e tinha... Tem várias cabines, assim, e tinham duas meninas novinhas aqui,
nesse. E bem no meio tinha um cara que era bem mais velho, assim, com um bigodinho típico americano mesmo. Eu queria muito ter caído com as meninas que são novinhas, porque quando eu falasse que eu tenho um canal no YouTube, elas iam entender mais e tudo mais. Mas a gente acabou indo bem com o senhorzinho. E todos os consultos falam português, inclusive achei que eles falam muito bem até. É claro que com um sotaquezinho. Ele fez as perguntas que ela já tinha avisado pra gente que ele ia fazer, então a gente tava 100% preparada. Ele perguntou pra onde a gente ia em primeiro lugar, a gente falou que ia pra Disney. Ele perguntou primeiro o que a minha irmã fazia. Ela falou que ela era estudante, assim como a Jade instruiu ela a falar certinho. Ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu tinha uma loja online de roupas e que também tinha um canal no YouTube há mais de 2 anos, assim como ela me instruiu certinho. E ela falou pra eu focar na parte de ter o canal há mais de 2 anos, porque ela falou exatamente assim pra mim: pode ser que quando você fale do YouTube, ele entre lá na hora pra consultar. E se ele consultar na hora, ele vai ver que você tem um canal certinho e a chance dele aprovar é maior. E na hora que eu falei que eu tinha um canal no YouTube, ele me perguntou: quantos inscritos você tem, seguidores? Eu falei que tinha 120 mil. Ele perguntou quanto eu ganhava. Eu falei quanto eu ganhava. Ele perguntou quem ia pagar a viagem. Eu falei que ia pagar, minha e a da minha irmã. Ele perguntou se nós morávamos com nossos pais, eu e minha irmã. A gente falou que sim. E ele perguntou se eu já tinha viajado para algum país fora do Brasil. Eu já estava preparada para essa pergunta, se ele fizesse, porque agora, como vocês viram no outro vídeo, dia 31 eu vou pra Tailândia com a Pandora. Eu falei pra ele, eu falei: bom, eu não viajei ainda, mas dia 31 eu vou viajar com a Pandora pra Tailândia. Eu estou representando a marca, então eu vou conhecer as fábricas da Pandora lá. Na hora que eu falei isso, ele já fez assim com o olho, tipo, o olho arregalou assim. E aí ele já falou: o visto de vocês está aprovado, em 10 dias chega. Então, a gente está preparada pra entrevista. Eu tenho certeza que contou muito, mesmo antes de eu ter falado da Pandora, porque eu tenho certeza que foi um bom incentivo pra ele aprovar o nosso visto. Quando eu já tinha falado os meus números de seguidores, quando a gente tava falando todas as respostas assim com muita segurança, de segurança e ser honesto, contam muito nessa hora. E foi isso, nosso visto foi aprovado. A gente passou por essa situação que invadiram o consulado, sei lá o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu, porque a gente nem queria perguntar, a gente só queria saber se o visto ia ser aprovado ou não e ir embora dali o mais rápido possível pra poder contar. Então quando o nosso visto foi aprovado, a gente picou a mula dali rapidinho, já que liguei pra minha mãe. Então eu nem fiquei sabendo direito o que tinha acontecido, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Não é um ambiente formal, pelo contrário, todo mundo é muito educado. Eu fiquei um pouco nervosa porque eu li na internet que as pessoas poderiam ser grossas e tudo mais. E pelo menos com a gente, a experiência que eu tive não foi essa. As pessoas foram super educadas, inclusive o cônsul que atendeu a gente foi super educado e simpático. Então é isso, nosso visto tá aprovado, vamos conhecer a Disney, tô muito feliz. O valor do visto foi mais ou menos R$600 pra cada uma, então R$1.200. O dólar tava um pouquinho mais baixo, é caro pra caramba. E o ruim é que se você é reprovado, o dinheiro, sinto muito, você perde, tem que fazer de novo. Então por isso que você ir com segurança e ter uma pessoa pra te ajudar, eu acho essencial. Não me arrependo nem um minuto. Se eu fosse fazer de novo, eu faria com certeza com auxílio de alguém, não faria sozinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem dúvidas aqui embaixo. Eu e a Jade da Central Vícios, a gente vai fazer uma live tirando dúvidas de vocês. E a gente tá combinando de fazer um sorteio também de uma consultoria com ela. Então me sigam lá no Instagram, fiquem de olho. Sigam o Instagram deles também pra ficar de olho nas novidades. Espero que vocês tenham gostado de saber como foi a minha experiência. Um beijo e até o próximo.